A câmera tá ao contrário, ó. Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos aguardar os irmãos entrarem aí para nós darmos início à nossa live, para nós engrandecermos ao nome de Jesus. Quero esperar os irmãos entrarem. Entrem, deixem seu comentário. O Senhor dá uma palavra aos nossos corações na noite deste dia. Vamos aguardar os irmãos chegarem. Enquanto os irmãos chegam, vamos dando glória a Deus, não é? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Seja Deus engrandecido. Deixe seu comentário. Compartilhem para que Jesus alcance outras vidas. Deixe seu comentário para a gente identificar você, para a gente dar a paz do Senhor para os irmãos. Ok? Por favor, quando entrar, deixe o comentário para nós identificarmos os irmãos para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Deixe o seu comentário para que nós podemos identificar os irmãos, ok? Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor, meu amigo, pastor Elias. Paz do Senhor, querido, tudo bem? Deus abençoe. Obrigado, pastor Elias. O Senhor abençoe. Irmã Mônica, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora, irmã Mônica. Minha irmã Conceição também, Deus abençoe. Pastor Isaac, amigo do coração. Minha irmã Cidinha. Deus te abençoe, minha irmã querida. Deus abençoe a sua vida. É bom estar contigo, viu? Os irmãos estão chegando. Daqui a pouco vamos fazer a oração. E após a oração vamos ouvir um louvor pela minha sobrinha Maria Eduarda. Em seguida vamos dar continuidade à última mensagem que nós damos uma introdução à carta aos Efésios. Falamos do capítulo 6 de Efésios. E vamos falar sobre as armaduras de Deus para vencermos estes dias maus que estamos vivendo. Então nós damos uma introdução, falamos que estamos numa batalha e que necessitamos de armas espirituais para nós vencermos este momento tão caótico que estamos vivendo, ok? Os irmãos estão chegando aí. Enquanto os irmãos chegam, eu quero em nome de Jesus poder orar com vocês e pedir a Deus que Deus nos socorre, tenha misericórdia da nação brasileira, de todos os outros países do mundo, que está num verdadeiro caos. Irmão Cleiton, Deus abençoe você, querido. Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Elias, estamos juntos, querido. Deus abençoe, viu? A irmã Karina, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Enfim, todos os irmãos, que Deus em Cristo possa abençoar. Irmã Tatiana, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida. O meu cunhado Roberto, Deus abençoe, Pai do Senhor. Irmã Tatiana, a todos. Vamos orar e pedir ao nosso Deus a bênção de Deus sobre as nossas vidas, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de entrarmos em sua presença, de estarmos aqui, ó Deus, com saúde, nesta live, juntamente com os meus irmãos. Pai querido, a tua graça nos basta. Pai, o teu amor nos constrange, Senhor. Graças te damos por este dia, graças te damos pela vida, graças te damos por este ar que estamos respirando, graças te damos pelo fôlego de vida, meu Deus, porque é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida. Ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em espírito de oração com os meus irmãos, nós queremos impetrar a tua bênção, ó Pai, sobre a nação brasileira, ó Pai, sobre essa nação que precisa de Ti. A palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Jesus Cristo, Tu és o nosso Deus, e nós te suplicamos por misericórdia, neste momento tão caótico que estamos vivendo, neste momento de crise, ó Pai, que estamos vivendo, aonde o caos instalou-se na terra. Ó Deus, tenha misericórdia
Lamentações de Jeremias diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim. Meu Deus, socorre-nos, ó Pai, com teu amor. Pai, visita aqueles que estão em leitos de UTIs, aqueles que estão entubados, que precisam de um milagre, de um socorro. Deus, eu creio no poder da oração. Espírito de Deus, o Senhor pode dar o fôlego de vida a esta pessoa que está entubada, que o Senhor pode dar o fôlego de vida a esta pessoa que está internada, ou mesmo aqueles que estão numa fila de UTI esperando um leito. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus querido. Toda ação maligna, toda hoste do diabo, sejam quebradas, neutralizadas pelo poder do nome de Jesus. Pai, a cada irmão, a cada família representada, que está nos assistindo, os que vão chegar, os que vão ouvir esta mensagem, que eles possam ser alcançados pelo poder da sua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é como espada afiada de 2 fios. Ela vai aonde ninguém vai na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Pai, abençoa-nos, ó Deus. Nos dá uma noite de paz, de alegria, que esta live venha alcançar vidas pelo poder do teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Creia, meu irmão. Queridos, a minha sobrinha Maria Eduarda vai louvar um hino. Após o hino, vamos entrar na mensagem. Deus vai falar conosco. Eu tô ansioso para pregar hoje, tá bom? Ouve aí, Maria Eduarda, cante, em nome de Jesus. Eu te vejo em tudo, na formação, Glória. nas nuvens tem você. Glória. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Oh, glória. Glória. Nada Glória. no mar. Ouço a sua Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. ecoar. Glória a Deus. E ao seu soprar, Glória a Deus. posso ver que há a vida. Glória a Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Ouço seu sussurro na brisa Glória a Deus. que vem do amanhecer. Amém, Jesus. Nada Glória a do Deus. mar. Obrigado, Jesus. Ouço a sua Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. ecoar. E ao seu soprar, posso ver que Glória. Irmão Carlos de São Carlos. Pai do Senhor, querido. Saudade também. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, você e sua casa, irmão Carlos. Glória a Deus. Deus seja engrandecido, louvado. Irmã Selma, Pai do Senhor, Deus abençoe. Glória. Aleluias. Irmã Lídia, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, querida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Maria Eduarda. Glória a Deus. Queridos, a todos que estão aí, muito obrigado pela sua participação. Vamos
entrar na mensagem. Eu queria que você, eu quero antes de começar a ler o texto, dar uma oração aqui de paz para o pastor Isaac. Pastor Isaac, eu te amo, tá? Você é uma bênção na minha vida, pastor Isaac. Que bom poder estar com o senhor, tá bom? Nesta live. Deus abençoe o senhor muito. Eu quero ler um texto com vocês na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 13 e versículos 14. Eu quero falar de duas armas hoje muito preciosas que a igreja precisa nesse tempo. Efésios capítulo 6, versículos 13 e versículo 14. Está escrito assim, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Eu vou repetir o verso 14, irmãos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Queridos, somente para relembrar os irmãos, na última live que nós fizemos uma introdução da carta de Paulo aos Efésios, e falamos que Paulo fundou esta igreja em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, e citamos os textos que está em Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20. Também falamos do tempo que Paulo ficou instalado nesta cidade por um período de 3 anos, ensinando os irmãos, estabilizando os irmãos na fé. E depois de 3 anos, Paulo vai até Jerusalém. Depois ele desce até Cesareia, fica cerca de 2 anos. Paulo então é preso, é levado para Roma. Em Roma, Paulo preso, Paulo escreve a carta aos Efésios. Paulo preso escreve a carta aos Filipenses, Colossenses, Tito e Filemão. Paulo preso em Roma, Paulo escreve nessa carta aos Efésios, que neste contexto que pastoreava a igreja em Éfeso, era um jovem pastor chamado Timóteo. E Paulo então, preso a um soldado romano, Paulo vê um soldado com as suas armaduras, um soldado romano, tinha capacete, couraça, sandálias, cinto, escudo e espada. Paulo então, pela revelação do Espírito, ele vai usar estas figuras para ilustrar que a igreja no mundo espiritual necessita destas armas porque estamos numa guerra. Paulo está nos dizendo que a vida cristã é uma guerra diária. Estamos numa batalha, tanto que Paulo escreve a um jovem pastor chamado Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo 3, ele diz: Timóteo, procura sofrer comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, porque aquele que milita não se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo, ainda usando esta linguagem militar, Paulo diz no final da sua carreira, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é a coroa de justiça, o qual o justo juiz me dará naquele grande dia. Ainda nesta linguagem militar, que nós estamos numa guerra espiritual, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4, estou relembrando aos irmãos a última mensagem, ele diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do diabo. Então você entendeu que nós estamos numa peleja. A exortação de Paulo, desde o verso 10, do capítulo 6 aos Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo,
Aí Paulo vai mostrar que a nossa luta espiritual, no mundo espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados, as potestades, contra o poder das trevas. Então Paulo, por revelação do Espírito de Deus, vai pôr à disposição da igreja armas que necessitamos para nós vencermos esta peleja. Nossa guerra são pelo menos em 3 âmbitos. A nossa guerra é interior, contra a carne, nossas vontades, desejos. É contra o mundo, sistema. Citei o texto de 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, isso não é do Pai, mas é do mundo, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que fizer a vontade do Pai, este vai permanecer para sempre. Também citei o texto de Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo diz uma palavra muito forte que mexeu no meu coração, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então percebe que temos que lutar contra o mundo, sistema, contra os nossos desejos, contra a nossa carne, as nossas vontades. Está em Gálatas 5:17, quando Paulo fala das obras da carne, e temos que lutar contra o diabo, que é o nosso acusador. Por isso que nós necessitamos dessas armas que Paulo nos põe à disposição por revelação de Deus, para nós vencermos esta batalha espiritual, para nós vencermos este momento tão caótico que estamos vivendo. Então Paulo começa a dizer no versículo 13 que eu li a vocês: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Percebe que Paulo usa o termo portanto. Portanto é um termo definido, é um termo de urgência. Portanto, não dá para esperar, não dá quando tiver um tempo. Portanto, é definido, é urgência. Precisamos tomar as armas de Deus para que possais resistir o dia mau. E a palavra resistir ou estais firmes, eu gosto desse termo. E estais firmes é uma palavra grega que é estemi, que significa permanecer, resistir, ou seja, ficar firmes, é permanecer, resistir. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se você leu todo o capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, você percebe que Paulo vai deixar nós, o próprio Deus, usando Paulo para nos dar armas, porque não temos como ir para uma guerra sem arma. Não temos como ir para uma peleja sem armas. Não temos como guerrear desarmados. Os soldados de Cristo têm que estar armados. E Paulo então vai deixar um arsenal para a igreja aqui, tanto armas de ataque como arma de defesa. Olha o verso 14 que eu li a vocês: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vou repetir: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A palavra cingir aqui no original é cinto, ou seja, o cinto fazia parte das armaduras de um soldado romano. O cinto segurava, estava aclopado às demais armas de um soldado. Inclusive o cinto segurava a espada do soldado. Ou seja, e aqui Paulo compara o cinto com a verdade. Estáis, pois, cingido os vossos lombos com a verdade. Logo, o cinto representa para o cristão
A verdade, eu disse aos irmãos que a espada estava aclopada ao cinto. Logo, se nós não estivermos na verdade, que é a verdade, não podemos usar a palavra, porque a palavra de Deus representa a espada. Então a verdade está aclopada à espada, que é a palavra de Deus. Então a primeira arma que precisamos ter é o cinto, que é a verdade. O evangelho de Cristo é a verdade. Pastor, o que é a verdade? O próprio Cristo é a verdade. Vou repetir. O próprio Cristo é a verdade. Por isso que pregamos a verdade. Irmão, não tem mais tempo de ouvir em rede social e ficar falando coisas que não está na palavra. É a palavra que é a verdade. O próprio Jesus disse, em João no capítulo 14, o versículo de número 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é forte demais. João 8,32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus trabalha com a verdade. Quem é o pai da mentira é o diabo. É só você ler João 8,44. O diabo aparece como pai da mentira, como enganador, mas nós estamos cingidos com a verdade. Deus não trabalha com engano. Deus não trabalha com esquemas. Deus trabalha com a verdade. Vivemos num mundo onde a verdade virou rotina, aonde a verdade aonde a mentira virou rotina, aonde a mentira é uma coisa normal. Os nossos políticos vivem da mentira, falam mentira, mas Deus trabalha com a verdade. Se você ler o Salmo de número 15, diz assim, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e que fala a verdade. Glória a Deus. Olha o que diz em Isaías no capítulo 11. Isso aqui é lindo. O versículo 5 diz assim, e a justiça será cinto dos seus lombos. Repito, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Quem se lembra quando João estava na ilha de Patmos? Ele tem uma visão do Cristo vivo. Ele está olhando o Cristo vivo no capítulo 1 de Apocalipse. O versículo 9 a seguir, ele diz assim, e eu, João, estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus. E eu ouvi uma voz, como voz de trombeta, que falava por detrás de mim. Eu virei-me para ver quem falava comigo. Eu vi um, semelhante ao filho do homem, que passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele diz, e o seu rosto brilhava como a força do sol do meio-dia. Os seus cabelos eram brancos como a pura neve. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente tirado de uma fornalha. Ele diz, no seu peito tinha um cinturão de ouro. Glória ao nome de Jesus. O cinto representa a verdade. Cingi-vos os vossos lombos com a verdade. Irmãos, escute isso. Deus trabalha com a verdade, ainda que doa, ainda que te causa danos, entre aspas, mas Deus ama e trabalha com a verdade. O evangelho de Cristo, Cristo é a verdade. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Nesse tempo do fim, precisamos nos armar desta arma da verdade. Chega, não dá mais para pregar mentiras, não dá mais para ouvir falsos profetas. Nós precisamos da verdade. Precisamos vir para as redes sociais, para as ruas, para a igreja, pregar a verdade do evangelho. Olha a Bíblia que diz sobre isso, isso é lindo. Eu vou ler um texto aqui em Efésios, no capítulo 4, o versículo 21 diz, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está
a verdade em Jesus Cristo. Vós fostes ensinados na verdade que é Jesus Cristo. Olha o Salmo 86, o verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vou ler de novo, Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Quando nós estamos no caminho, nós andamos na verdade. Vivemos a verdade. Pastor, não me interessa o que estão falando de você, o que estão falando de mim. O que interessa é que nós estamos na verdade. Vivendo na verdade, precisamos urgente deste cinto que aclopa a verdade de Deus, a verdade absoluta da sua palavra. Tem um texto na Bíblia, eu quero citar os irmãos, é o Salmo 117, o verso 2 diz assim, ó: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Repita a parte do versículo: a verdade do Senhor é para sempre. Deus não trabalha com esquemas. Deus trabalha com a verdade, a sua verdade é estabelecida para sempre. Salmo 84, 19 diz que verdade e juízo formam a base do seu trono. Deus é um Deus que trabalha com a verdade neste tempo, aonde a mentira tem cercado a sociedade, aonde a mentira virou cultura na nossa sociedade. O Espírito Santo está alertando a igreja: cingi-vos os vossos lombos com a verdade. A verdade aqui é Cristo, é a verdade do seu santo evangelho. Pastor, o que é a verdade, pastor? É exatamente a pregação do evangelho. É a pregação das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas que estão sendo deixadas de lado. É muito blá blá blá, é muito mimimi, e as doutrinas de Deus não são pregadas. Uma das principais doutrinas, aliás, o reino de Deus tem uma só mensagem com vários tópicos. Repito, o reino de Deus tem uma só mensagem com vários tópicos. Vou citar os tópicos desta verdade. Primeiro, a morte de Cristo. Ele morreu por nós. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 23, Paulo diz: porque os judeus querem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Vou repetir: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para o judeu, escândalo para os gregos, mas para todos quantos são chamados, e pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Paulo também diz em 1 Coríntios 2 e 4: quando eu fui ter convosco, eu não me propus a saber nada entre vós, a não ser a Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, a mensagem da verdade, a mensagem da cruz não saiu de moda, glória a Deus. A mensagem da verdade é a mesma, ela não muda. Pastor, mas esse evangelho aí não arrebata as pessoas. Esse evangelho aí, pastor, não vem almas, pastor. Segura, meu crente, meu filho, segura Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois também do grego. Escute, a igreja tem nos seus lábios a verdade. Nós temos a mensagem que pode mudar este mundo, gente. Escute, nós temos a mensagem que pode mudar este mundo, que é a mensagem da verdade do evangelho. O outro tópico que eu acho lindo além da morte é a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo diz: porque eu vos entreguei
o que também recebi do Senhor, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. É tópicos dessa mensagem. Outro tópico dessa verdade é a santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 2 e 5, Paulo diz: e esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação, que vos abstenhais das concupiscências carnais. É a verdade. É tópicos dessa mensagem: santidade, morte, ressurreição. Outro tópico: sinais do fim. Está na Bíblia. Tudo que está acontecendo hoje é cumprimento da verdade de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. O discípulo sai do templo com Jesus, vai para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, eles interrogam a Jesus e perguntam: Senhor, quando sucederá estas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus responde: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele diz: e ouvireis de guerra, rumores de guerra. Não vos assusteis, que é mister, que isso tudo aconteça. Glória a Deus. Aí ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, uns aos outros se odiarão. Muitos de vós vão ser levados à presença de presidentes. Por causa do meu nome sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar na verdade até o fim, este vai ser salvo. São tópicos de uma mensagem. Olha que tópico lindo: ressurreição, morte, santidade, sinais do fim. Agora, o mais lindo desses tópicos que eu acho: o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo para nos arrebatar. Isso é uma doutrina bíblica, irmão. Jesus virá. Jesus diz em João 14, do 1 ao 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei para o meu pai. E se eu for para o meu pai, vos prepararei lugar. E outra vez eu voltarei para vos buscar. E aonde eu estiver, estejais vós também. Tópicos da verdade, da pregação do reino. Olha o que Jesus diz em Apocalipse 3 e 11: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Olha o que ele diz em Apocalipse 22 e 12: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Olha o que ele diz em Apocalipse 22, 14: eis que cedo venho, bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Olha o que diz Apocalipse 22 e 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. São tópicos de uma mensagem que é a verdade. Nós precisamos ter o cinto da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, até porque a palavra Evangelho no original é boas novas. Então este mundo precisa ouvir as boas novas do Evangelho, uma só mensagem com vários tópicos: morte de Cristo, ressurreição de Jesus,
santidade, sinais do fim, arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, ele diz: digo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que morrem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Gente, arrebatamento da igreja não é coisa de crente doido. Volta de Jesus não é coisa de crente fanático. Volta de Jesus é uma doutrina bíblica, é uma promessa de Jesus para a igreja. Ele virá. Precisamos ser cingidos nossos lombos com essa verdade. Olha que texto, gente, que texto, meu Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, Paulo diz: eis aí vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e piscar de olhos, ante ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra, a verdade que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, repito, firmes, constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que todo vosso trabalho no Senhor não será vão. Glória! Uma das maiores doutrinas da verdade do Evangelho é o arrebatamento da igreja. Outra doutrina que eu quero frisar é a grande tribulação. Não, isso é fato. O que estamos vivendo hoje, guarde isso, o que estamos vivendo hoje ainda não é a grande tribulação, é princípio de dores. A grande tribulação vai se cumprir quando a igreja for arrebatada dessa terra. Capítulo 6 do Apocalipse ao capítulo 19, entre o 6 e o 19 está ali a grande tribulação. 21 juízos de Deus vão ser lançados na terra. Se você acha que hoje a pandemia, o coronavírus, está matando muita gente, você não tem noção da grande tribulação. E a palavra tribulação no original é comprimir com força, apertar com força. Nesses dias de tribulação, quando a igreja for arrebatada, vai ser tão terrível, tão horrível, a ponto da Bíblia dizer, não eu. Capítulo 6 do Apocalipse, o versículo 17 e 18 diz: e os grandes, os tribunos, os ricos, os poderosos, servos, livres, grandes, pequenos, correrão para debaixo das rochas, montanhas, cavernas, e dirão: ó rochas, caí sobre nós, nos esconde daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e
quem poderá subsistir? Vai ser tanta angústia que os homens vão desejar morrer. O espírito do suicídio vão tomar conta dos homens, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 8, que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Então você percebe, entre o capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 19, esta grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos cingir desta verdade. Mas também tem outra verdade que eu acho linda. Tem a grande tribulação, mas também tem o céu. Glória! O céu para a igreja, a cidade santa. Apocalipse capítulo de número 20, João disse: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descer do céu, como a noiva ataviada para o seu marido. E eu vi a cidade, linguagem de João, ele diz: a cidade é de ouro puro. Glória a Deus. A cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade tinha 12 portas, com o nome das 12 tribos de Israel. E olhei no centro da cidade, eu vi a árvore da vida e as suas folhas que produzem saúde para as nações. Eu olhei no centro dela, eu vi um rio da água da vida que procedia do trono de Deus. Aleluia. E olhei e vi: a cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus iluminará a cidade. Aleluia. É a esperança da igreja. Precisamos nos revestir desta verdade, cingir os nossos lombos com esta verdade, com esta esperança. Essas verdades não podem ser arrebatadas do nosso coração. Glória ao nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que o cinturão da verdade te tome aí agora. Camácia de Kiminagondo, Dawi Baragassi de Kel e Minarai, Asubicamaia, que a verdade do Evangelho, que a morte, a ressurreição de Cristo, santidade, sinais do fim, arrebatamento, grande tribulação, o céu, inferno, são verdades que a igreja precisa estar cingida para vencer o dia mau. Glória, porque com estas verdades temos segurança, temos esperança no Senhor nosso Deus. Olha só que lindo. Mas só, pastor, mas essas verdades, pastor, não atrai, não dá muito ibope, pastor. Essas verdades não dá muita curtida nas redes sociais. E quem diz que eu estou aqui atrás de compartilhamento? Quem disse que eu estou aqui atrás de curtida? Eu estou aqui para falar a verdade. Que você seja cingido por esta verdade com o Evangelho. Olha o que Paulo disse, mas isso aqui é terrível. Em Romanos capítulo 1, versículo 25 diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. Vou falar de novo. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não dá para negociar com a verdade da Bíblia. Não dá para mudar as verdades do Evangelho, não dá para dar meu jeito, não dá para ter um jeitinho, não tem como mudar a verdade de Deus. É mentira. 2 Timóteo 2:15, Paulo exorta Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Oh, glória a Deus. Vou repetir. Timóteo, primeiro, antes de se apresentar aos homens, procura apresentar-te a Deus. Antes de ser reconhecido pelos homens, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que Paulo diz também. Isso aqui é forte para Timóteo. Timóteo, se caso eu tardar, Timóteo, vê bem como procura andar na casa de Deus, que é a igreja, que é a coluna e firmeza
da verdade. Glória a Deus. A igreja de Jesus não trabalha com mentiras, com a verdade. A igreja de Jesus não trabalha com políticos corruptos, trabalha com a verdade, porque a igreja, o dono dela é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a própria verdade. Então a exortação de Paulo para a igreja de Éfeso é: cingi os vossos lombos com a verdade. Aí ele diz assim: ó glória, e se vocês tomaram esta verdade como base para a vida de vocês, por certo vocês vencerão os dias maus, a guerra, a batalha espiritual. Estamos armados, estamos cingidos com a verdade. Olha o que Paulo diz, gente, quando Paulo fala sobre o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo dá uma aula, o que é amor. Aí no versículo 6, ele diz assim, ó: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem ama não folga com a injustiça, mas ele folga, ele ama a verdade. Glória a Deus. Então as verdades que eu citei aos irmãos aqui é as verdades doutrinárias da Bíblia que precisamos estar cingidos. Aí Paulo diz assim, ó, no capítulo 6, do versículo 14, que eu li a vocês, vou repetir: estais, pois, firmes, tendo cingido o cinto, os vossos lombos com a verdade, ó, e vestida a couraça da justiça. Para me resumir aqui, couraça seria o segundo equipamento de defesa de um soldado. A couraça, num soldado romano, ela tomava tanto essa região do tórax e a região das costas. A couraça era feita de metal, era feita também de couro que cobria o metal, e tinha dos seus lados aqueles fios de couro para amarrar a couraça. Um soldado era todo guardado com couraça, protegia o seu tórax, protegia esta região que está os órgãos vitais. E nós, como crentes, temos que ter a couraça, o nosso coração, os órgãos vitais espirituais guardados contra os ataques de Satanás. Por isso que o proverbista diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. E o coração é o lugar onde está aqui a região do tórax. Precisamos guardar, estar cingido com esta couraça, para que nós podemos vencer. O que é couraça da justiça? Isto fala da justificação em Cristo. Repito, a couraça fala da justificação em Cristo. Couraça da justiça. Fomos justificados em Cristo Jesus, oh glória. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: e sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz, gente. Romanos capítulo 3, versículo 20. Segura esse texto, é lindo. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Deus nos restituiu gratuitamente pela sua graça, pela salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque está escrito: o justo viverá da fé. Oh glória, veste esta couraça, não deixa o diabo te acusar. Somos justificados em Cristo Jesus, já temos o cinto,
A coraça, justificação em Cristo. Olha que lindo isso aqui, irmão. Eu acho lindo, ó. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, glória, e sendo justificados pela graça em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros e tomamos posse da vida eterna. Escute, a justificação, oh glória, em Cristo traz no seu bojo a graça de Deus. Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, glória. É por isso que a morte não tem poder sobre um crente que tem a coraça. Pastor, o crente não morre? Claro que morre. Morre este corpo, morre esta carcaça, mas temos esperança, somos justificados, sabemos para onde vamos. Cristo é a justiça nossa. Então hoje temos o cinto, temos a coraça, que é a justificação em Cristo. Isso é lindo, irmãos. Por quê, pastor? Olha o que Paulo diz em Romanos 6:7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu para o mundo está justificado do pecado. Em Colossenses 2:18, Paulo diz: a cédula do pecado que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. A morte e a ressurreição de Cristo, vou repetir, a morte e a ressurreição de Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo satisfez a ira de Deus Pai, e por intermédio da morte e ressurreição de Cristo nos tornamos justos, justificados diante de Deus, para todo aquele que crê e abandonar a prática do pecado deste mundo. Isso é lindo demais, irmãos. Então a coraça é a nossa justificação. Vou citar mais dois textos que eu acho lindo aqui, ó. Isaías capítulo 59, o versículo 17, a parte A diz: porque se revestiu de justiça como de uma coraça, glória, está falando de Cristo, isso é lindo. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me livrou, me justificou da lei, do pecado e da morte. 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então temos a coraça que protege os órgãos vitais do nosso corpo espiritual. Então somos justificados com a coraça da justiça. Cristo é a nossa justiça. Então nesta noite você aprendeu duas armas. A primeira, cinto, revestido com a verdade, que são as verdades do Evangelho, que eu citei aqui alguns tópicos. Segundo, a justificação em Cristo, que é a coraça. Sexta-feira próxima vou falar sobre mais duas armas, ok? Não vai ficar muito extenso a live e você não vai suportar ficar comigo, ok? Então, hoje, guarde isso. O cinturão reveste da verdade, o Evangelho, e a coraça da justiça, a coraça. Somos justificados em Cristo Jesus. A coraça representa a justificação que temos em Cristo Jesus. Então na próxima sexta-feira, querendo Deus, venha comigo. Vamos falar mais de duas armas para nós vencermos os dias maus, tá bom? Espero que essa palavra te edificou, te fortaleceu, que você esteja um pouco melhor, que toda espírito de ansiedade, de depressão, de agonia saia da tua vida em nome de Jesus, e que nesta noite estamos cingidos com nossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu queria pedir a vocês que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, 21 horas, vamos estar falando de mais de duas armas. Essa mensagem que eu preguei hoje vai para o meu canal no YouTube. Se você quiser
ouvi-la de novo, vai lá, enfim, compartilha a mensagem, enfim, nos ajude a divulgar nosso trabalho para que Jesus seja glorificado e que mais pessoas possam ouvir as verdades do Evangelho. Ok? Queridos, eu vou orar pelos irmãos, vamos orar. Após a oração, eu quero já te agradecer a todos os irmãos aqui, rapidinho aqui. A irmã Kelma, obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui. Pastor Israel, muito obrigado, pastor Israel, Pai do Senhor. Deixa eu ver mais daqui. Irmã Selma, obrigado, Pai do Senhor. Deixa eu ver mais daqui, deixa eu ver mais daqui, deixa eu ver mais daqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só a irmã Kelma que comenta aqui. A irmã Tatiana Araújo, obrigado, Deus abençoe, na paz do Senhor. A todos que estão aí. Pastor Israel, irmã Nita, muito obrigado. Deus abençoe vocês, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Minha irmã Cida, obrigado. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar e pedir para Deus nos guardar e que as verdades do Evangelho estejam no nosso coração para a glória de Deus. Senhor Deus, eu quero te dar graças por essa mensagem, por essa palavra que foi pregada. Espero, Senhor, que edificou os teus filhos. A todos que irão ouvir esta mensagem, que eles possam ser alcançados pelo poder da mesma. Senhor, guarda os seus filhos. Sou Menegel. Relebal si remidria. Nebuquiafaia cominarabando gondoyo. Mandel faio de kiwe. Manduquiapaia, toyono comanarasi. Espírito de Deus, Espírito Santo, enche o teu povo. Pai, que o cinto da verdade, que os nossos lombos estejam cingidos com a verdade do Evangelho, que podemos estar com a couraça da justiça, a justificação pela fé em Cristo, Senhor Deus, e que na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, nós vamos continuar falando sobre as armas de Deus. Guarda os teus filhos, abençoe a cada um que ouviu esta live, os que vão ouvir, a nação brasileira, Senhor, sejam tomados pelo poder do teu nome. Abençoe a cada um dos teus filhos, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, amém. Irmãos, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também assistam, combinado? Sexta-feira, aguardo você e vai ser um prazer estar com vocês. Beijo, na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Pai do Senhor.